Se você só lembra de Banco Imobiliário quando a gente fala de jogos de tabuleiro, você vai entender que nem é só nerd que joga e nem é coisa de criança, né? Tem muito mais tempo antes. Você vai descobrir isso no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Hoje eu tô animado, sim, porque eu gosto pouco, né, de jogos de tabuleiro, então eu resolvi contar pra vocês a origem, onde começou, os dados existem desde quando, quais são os jogos mais famosos, quais são os meus favoritos e de onde veio essa grande estratagema. E você vai ver que o caminho é longo, a gente tem que passar por vários períodos históricos para explicar os jogos de tabuleiro. Tem a ver com religião, tem a ver com salvação, é um negócio muito cabuloso, né? Então hoje é disso que a gente vai falar. Mas se você não quer perder essa história nem outras histórias que a gente traz aqui, né? Todo domingo, 11 horas da manhã e quarta-feira às 7 horas da noite, clica no botão gigante de se inscrever aqui, meu filho. Você sabe que eu trago um conteúdo sempre quentinho, crocante pra você, tá? Então clique no botão gigante aqui embaixo e badala esse sininho, que sempre que eu lançar um vídeo, você recebe a notificação e você fica muito feliz, e eu também, tá? Porque esse ano a gente tem que chegar em 2 milhões de inscritos. Já teve quarentena, coronavírus, então a gente tem que ter notícia boa, tá? Então essa vai ser a minha notícia boa pro ano. Eu vou cortar o cabelo lá no Jaça se a gente chegar. Combinado? Então vamos começar lembrando um pouco dos jogos que a gente mais gostava dos anos 90, porque depois nós vamos lá no fundo, né? Então, vambora! Pra quem teve infância nos anos 90 ou nos anos 2000, os jogos de tabuleiro começaram a ser bem presentes, né? Até por causa do cinema, alguns fatores que nós vamos chegar lá depois. Mas tem vários jogos clássicos que se vêm logo na nossa mente, né? Por exemplo, tem o Banco Imobiliário, tem o Detetive, né? Que você tem que descobrir quem que é, e sempre é o Senhor Mostarda na biblioteca, fazendo... Não sei, você lembra desse aqui? Hoje em dia tem uma versão com tablet, é bem legal. Tem um dos meus preferidos que é a versão Plus desse detetive, que chama Scotland Yard, que você tem que pegar um caso, né, e descobrir qual que é a arma, o motivo, o assassino e mais alguma coisa. Só que nesse você tem que investigar, ir pegando pista nos lugares. É uma coisa mais assim, é um jogo que eu ganhei de Natal, mas ninguém nunca queria jogar comigo, né, porque era muito complexo, ninguém tinha paciência. Hoje todo mundo quer jogar, né, aquela coisa. Quando não era legal, eu jogava. Tem também perfil, que quando tava chovendo na educação física, normalmente as professoras traziam um perfil pra gente tentar arranjar, acertar as dicas que ela dava lá, né, com o jogo de trivialidades da vida, né, conhecimentos gerais. Tem o cara a cara, tem o combate, que é muito legal, tem o Ludo, tem o jogo da vida, e eu não consigo falar PlayStation depois de jogo da vida. Obrigado, Yuji, por isso. A galera grita PlayStation, será que é o PlayStation? Será que é o PlayStation? Será? Abre o presente, audição! Não é um jogo da vida! Você vai ficar um pouco surpreso, mas a nossa jornada começa em 5000 a.C. Porque tem um componente em que todos os jogos, tanto de antigamente quanto hoje, têm e tiveram origem nessa época. Porque em um túmulo em Basurhöyük, que fica na região da Turquia, os arqueólogos acharam 49 pedrinhas entalhadas com várias dimensões. Entalhado, você sabe, né? Fez uns buraquinhos ali para fazer marcação. E algumas dessas peças também foram encontradas em tumbas tanto na Síria quanto no Iraque. Peraí, uma pedrinha, marcação, isso tá lembrando o que? Claro que são os dados. Os dados vêm dessa época. E pela localização que eles foram achados, os jogos de tabuleiro provavelmente têm a sua origem ali no cruzamento do rio Tigres com o Eufrates. Mas não acharam só essa forma de sortear um número ou fazer um jogo, né? Por exemplo, eles acharam também palitos pintados. De um lado tinha uma tinta e da outra não. Eles jogavam isso pra cima e viam qual era o resultado disso para tirar uma certa conclusão que eles precisavam. Mas só que isso aí já era na Mesopotâmia. Então se você achou que começou nos Estados Unidos nos anos 50 ou qualquer coisa assim, não, nada de Europa, começou ali no berço da civilização. Passando um pouco, os dados receberam até umas atualizações e vários outros povos usavam isso, por exemplo, os romanos. E os romanos já faziam um entalhe que tinha uma cara bem parecida com o que a gente tem hoje, tanto é que os dados tinham os cantos arredondados, um design que veio para ficar. O pessoal usava os dados para jogar, mas o primeiro jogo mesmo, com regras, e que foi citado e que a gente pode ver que existiu mesmo, se chamava Senet, e nós vamos pro Antigo Egito agora, a 3100 anos antes de Cristo. Então, na verdade, o Senet era um jogo da realeza. E era também chamado como o jogo da passagem, porque muitas vezes o tabuleiro de Senet era encontrado na tumba dos faraós egípcios. Isso por um motivo muito simples, porque eles precisavam dos itens mais importantes da vida deles para passar para outra vida. Eles acreditavam que quem ganhava no jogo de Senet era abençoado. Não que ele tinha a bênção depois disso, mas que ele era uma pessoa abençoada, que tinha sorte, que os deuses estavam olhando para ele. Aí você pensa, Renato, mas você acabou de inventar esse
tabuleiro do jogo Senet? Não. Esse jogo é até citado no famoso Livro dos Mortos, no capítulo 17. Então a primeira ideia do jogo passou da realeza, que com certeza estava em quarentena, não tinha o que fazer, e criou um jogo de tabuleiro para se divertir. Mas diz que é porque é isso mesmo, o pessoal não tinha muito o que fazer, os nobres, né? Então eles tinham que inventar coisas. Mas não teve só esse jogo no Egito Antigo, porque no ano 3000 a.C., os jogos começaram a se popularizar, vamos dizer assim. Eles passaram da camada da alta sociedade para os pobres, o pessoal que trabalhava e até os sacerdotes, com um jogo que se chamava Mehen. E é engraçado porque esse Mehen se tornou até ele se confundiu com a religião egípcia. Por quê? Mehen, teoricamente, era a serpente que circundava o sol. Ou seja, segundo os egípcios, tinha uma serpente fritando assim em volta do sol, entendeu? O Mehen era composto de um tabuleiro, algumas peças, e tinha uma peça que é um leão. Ninguém sabe ao certo como é que eram as regras do Mehen, porque ninguém achou citação sobre isso. Mas muita gente utiliza as regras de um jogo que chama Hyena, né, que vem de hiena, porque tecnicamente eles eram muito parecidos. Como é que funcionava? Era uma corrida pela serpente até o centro do tabuleiro, né, quando você chegava na cabeça da serpente. Então você tinha que voltar, e se você voltasse primeiro, você pegava o leão. E esse leão podia consumir as outras peças, entendeu? Como se fosse um castigo divino. E olha só, os egípcios aí fazendo escola, né? Eu queria jogar esse negócio. Mas como eu te falei, na antiga Mesopotâmia, né, onde hoje é o Iraque, lá começaram com os dados e também começaram com jogos, porque tinha o Royal Game of Ur. Tem esse nome de Ur porque ele foi descoberto nas antigas tumbas da cidade de Ur. E esse tabuleiro, que é um jogo de corrida, em que é como se fosse um ludo da vida, né? Foi também encontrado na tumba do faraó Tutankhamon. E o Royal Game of Ur é um dos jogos mais longevos da história. O que quer dizer? Que as pessoas jogaram por mais tempo, desde aquela época até hoje você acha pessoas jogando isso. Estranho, né? Porque um dos especialistas achou as regras deles entalhadas numa pedra. Nossa, isso que é jogo legal, né? Eu queria que meu jogo viesse numa pedra. E fazendo as comparações e pesquisando sobre isso, ele achou fotos de pessoas com o mesmo tabuleiro na Índia na época. Então ele passou de uma cultura para outra e sobreviveu ao tempo. Mas só que o primeiro jogo com regras mesmo foi o Ludus Duodecim Scriptorium, que veio lá na Roma e foi jogado cerca de 2000 anos atrás. Agora você pode falar com o seu avô que joga gamão, ou alguém que joga gamão, que o jogo dele é velho mesmo, porque as regras são praticamente as mesmas. Ele é o predecessor do gamão. Mas o jogo que a gente pode falar que inaugurou a era moderna dos jogos de tabuleiro foi o Landlord's Game de 1903, que foi patenteado pela Lizzie Mag em 1904. Assim, Landlord's Game? Mas era moderna? Meu filho, esse é o primeiro nome do banco imobiliário. Landlord Games seria a tradução como o jogo do proprietário. A Lizzie Mag fez esse jogo com a ideia de explicar um conceito de mercado que chamava georgismo. Por que ela fez isso? Porque o conceito era muito difícil de explicar, mas basicamente o que ele pregava? Ele pregava que a sociedade teoricamente não precisava pagar impostos. Eles queriam que todos os impostos fossem transferidos para quem tinha uma terra, porque a pessoa que comprou um imóvel normalmente ela tem dinheiro, então ela vai pagar mais imposto e não precisa pegar o imposto de quem não tem terra, entendeu? Basicamente é isso, mas é muita controvérsia e realmente precisava de um jogo desse, porque senão ninguém ia entender. No começo ele fez muito sucesso, mas aconteceu que esse jogo começou a cair no esquecimento. E ele se tornou até um jogo velho que o pessoal não jogava mais, até que ele foi redescoberto pelo pessoal ali nos anos 30 até 35, que começou a jogar isso na faculdade. Eles faziam um tabuleiro com a toalha de mesa, de pano, né? Era um negócio bem informal. Até que em 1935, dois irmãos, que eram os Parker Brothers, falaram assim, esse jogo é bom, esse jogo dá pra gente fazer um bem bolado e vender pra todo mundo. A gente vai mudar o nome dele, vai chamar Monopoly. O que você acha? Vai ser legal, né? Eles compraram a patente da Lizzie Mag por $500, foi uma merreca, e começaram a ganhar o mundo com o Monopoly, né? Que você conhece hoje como banco imobiliário aqui, mas nos Estados Unidos ele é Monopoly. O Monopoly tem várias versões. Tem a minha versão Star Wars, tem a versão Senhor dos Anéis, tem a versão Warcraft. Tudo que você imaginar na vida tem uma versão de Monopoly. Isso por isso torna ele muito colecionável. Eu gosto de todos. Se quiserem me mandar, podem me mandar. Mas a grande virada no mundo dos jogos de tabuleiro, dos board games, né, veio com a invasão europeia, em 1995, com um jogo muito bom que se chama Catan, Settlers of Catan.
Então, o que estava acontecendo? Até os anos 90, os jogos de tabuleiro estavam sendo muito direcionados para as crianças. Você lembra que lá antigamente a nobreza jogava os jogos de tabuleiro, é uma coisa de adultos e tal? O Catan mudou isso. Por quê? Ele veio com um conceito novo, um conceito mais... um jogo com mais dificuldade, com mais estratégia. Os jogos europeus, eles trazem muita estratégia. E quem criou o Catan foi o Klaus Teuber, que é um alemão que trabalhava numa fábrica de creme dental, e um dia lá no porão dele, ele começou a fazer um joguinho, achou legal, né? Vendeu a ideia e virou o mago dos jogos de tabuleiro. A ideia do Catan é muito legal, porque você já jogou Age of Empires, por exemplo? Você tem que fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você tá lá, você chegou pelado no mundo. Você é um colonizador, você chegou num novo país. Quando você chega lá, você não tem nada, você não tem pedra, você não tem cidade, você não tem estrada, você tem inimigos, né? Tem outras tribos. Você tem que pegar recursos, construir coisas, trocar recursos, fazer uma política de boa vizinhança, que é muito legal, né? Um jogo que conta muito com a estratégia e conta muito com saber como os números funcionam. Eu recomendo fortemente que você jogue Catan. E pra você ter uma ideia desse sucesso, Catan já foi traduzido para mais de 30 línguas. É muita coisa, né? Vários países receberam esse clássico e eu gosto bastante. Você devia experimentar também. Mas a gente deu um pulo para os anos 90, mas pra gente explicar uma evolução que teve os jogos de tabuleiro, a gente tem que voltar um pouco lá atrás. Porque eu tenho que te apresentar um cara que criou um enredo que é usado para vários jogos de tabuleiro hoje, que é o Howard Phillips Lovecraft, que nasceu em 20 de agosto de 1890. Ele é mais conhecido, né, intimamente como H.P. Lovecraft, e ele é o pai do Cthulhu, que você já deve ter visto em algum lugar. Se você fala assim, Cthulhu, eu nem sei o que é isso, você já viu algum nerd com uma camisa de polvo, ou uns tentáculos assim? É disso aí que eu tô falando. É engraçado porque o Lovecraft, ele é muito famoso, as ideias dele chegaram muito longe, mas muita gente não sabe disso. Quando ele era mais novo, o Lovecraft, ele tinha alguns problemas, por exemplo, terrores noturnos, uns pesadelos, e isso fez ele ficar um pouco, vamos dizer assim, diferente. Ele nunca foi muito bem na escola, sempre teve aquele problema, né? Só que ele teve a oportunidade de começar no mundo da literatura, ele tomou gosto pela coisa. Ele não viveu muito tempo, mas ele escreveu vários contos, né? Todos os contos, inclusive, estão nesse livro aqui, ó, se você quiser ler. Ele é difícil de ler, né? Porque a linguagem da época é um pouco complicada. Eu tô tentando. O Lovecraft começou a escrever algumas coisas de ficção científica, só que antes do tempo dele, entendeu? Então, na época, ele não levou crédito nenhum, ninguém gostou das coisas que ele escreveu. Ele não fez sucesso nenhum quando ele tava vivo. Mas só que isso deu um pulo quando o pessoal do cinema, Stephen King, o pessoal começou a ler a obra dele e tomar isso como uma inspiração. As obras de terror ganharam força com isso. Ele criou um cenário imaginário em Azathoth, por exemplo, né, que é uma cidade imaginária, e um dos contos mais famosos dele é o chamado de Cthulhu, né, que supostamente Cthulhu é uma entidade interdimensional, um povo gigante. Eu sei que tá parecendo muito maluco o que eu tô falando aqui, mas os jogos são sensacionais, o cenário, a história fecha bonitinho. E ele influenciou muito os jogos que a gente tem hoje em dia. Mas depois eu te mostro alguns exemplos disso que eu acho que você vai gostar. Bom, mas a gente tem jogos de tabuleiro, né? Tem um universo expandido. O que precisa agora? Que as pessoas vão às lojas comprar, né? Saber que eles existem. E sabe quem ajudou muito a isso acontecer? Um lançamento de 1993, que era o Magic the Gathering. Você conhece? Então, esse é um jogo de cartas que foi lançado pelo Richard Garfield. É um jogo, basicamente é o seguinte, ó, cada um tem um baralho, né? Você tem suas criaturas, você tem suas energias, que se chamam manas. Então você tem que invocar essas criaturas pra destruir o seu oponente que tem 20 pontos de vida no início do jogo, né? Quem ficar com 0 pontos de vida primeiro, ganha. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas assim, mas Renato, isso não é um jogo de tabuleiro, Magic não é. Não é um jogo de tabuleiro, mas quando ele fez sucesso e as pessoas iam pra loja, as pessoas colocavam os jogos de tabuleiro na mesma pegada ali pra vender, na prateleira. E as pessoas começaram a se interessar. E isso começou a dar um grande impulso no mercado. Inclusive, eu vou fazer um jabazinho do meu irmão aqui, porque o meu irmão começou uma página no Instagram sobre Magic, né? Então, se você é viciado em Magic e gosta que nem eu, segue lá que é o Laboratório Magic, entendeu? Ele faz vários experimentos, ele te ensina a jogar, umas estratégias que você nunca pensou, como montar o seu baralho. Então vai lá, @Laboratório Magic, coloca aí, ó, segue por favor, tá? Que é meu irmão, o Matheus, que ele fede, mas ele é legal. Pode seguir lá, que eu a garanto. Mas não foi só o Magic que impactou nesse mundo, né? O cinema também ajudou bastante nisso. Porque em 1995 é lançado o filme Jumanji. Você lembra? Aquela VHS translúcida fazia assim, ó, ela mudava. Nossa senhora, era legal demais. Jumanji. You wanna play? Alan, look. In the jungle, you must wait until the dice read 5 or 8. What's happening to you?
pode não saber, mas esse filme é baseado em um livro sobre um board game que foi lançado em 1982, que tinha o nome de Jumanji. E Jumanji, né, vem da língua Zulu e quer dizer muitos efeitos, que nem a gente tem no jogo. Pra você que nunca viu, Jumanji é uma história sobre um jogo de tabuleiro, né, que na verdade acontece no mundo real. Ele tanto suga as pessoas, traz macacos, traz um caçador, traz várias coisas. As pessoas têm que acabar com esse jogo sem perder a vida, né, e falar Jumanji pra tudo voltar ao normal do jeito que era. Inclusive aquele tabuleiro era tão bonito que foram feitas algumas coisas colecionáveis com ele, alguns tabuleiros. Em 2014, pra você ter uma ideia, o último foi leiloado por 200 mil reais. Então assim, é valorizado o Jumanji ou não é, né? É bastante coisa. E hoje em dia o mercado de jogos de tabuleiro aumentou bastante, né? Por exemplo, a gente tem vários projetos no Kickstarter, vários designers de jogos, né, estão formando suas próprias equipes, as suas próprias ideias e contando com a ajuda do público. Tem vários projetos que já atingiram milhares de dólares, né, de reais também, para que esses jogos saíssem, sem sair para uma produtora. Então o mercado tá muito aquecido e hoje tem vários estabelecimentos de board games e eu adoro jogar. Você põe a musiquinha, põe os efeitos especiais, tem toda a preocupação com a história, é muito legal. Se eu fosse você, eu vou te deixar algumas indicações aqui pra você jogar. Eu gosto muito do Catan, o Catan é sensacional. Você vai gostar, eu tenho certeza. Pandemic é um bom jogo também, você gosta de falar sobre pandemia, inclusive tá num momento especial, né? Você tem que curar uma pandemia, jogo cooperativo, é muito legal. Ticket to Ride, que você tem que construir trens, ferrovias, é sensacional. É um jogo muito legal pra família toda, é muito divertido, mas é pra família toda, mas é pra adultos, sabe? É muito bom. Você vai gostar, vai te desafiar. E o meu favorito de todos, né, que é o Arkham Horror, que é do HP Lovecraft, né, baseado nessa ideia aí. E esse jogo, assim, ele dura o quê? Umas 4 horas? Dura umas 4 horas. Mas ele é tão ambientado, é tão legal, você pode fazer tanta coisa. Eu gosto bastante, né? Eu quero saber se você gosta de algum jogo, se você recomenda algum jogo pro pessoal aí nos comentários, porque a gente tem que, né, fazer o negócio rodar aí pra todo mundo conhecer os jogos de tabuleiro. Eu acho que você gostou de saber de onde eles vieram, né? Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E faz o seguinte, ó, aqui, ó, muita pesquisa. Você precisa me ajudar com um like, deixa o seu like, vê os outros vídeos que estão aparecendo aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na quarta ou no domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!